Fala, meus hereges favoritos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de maio de 2023, está iniciando o nosso primeiro podcast, o Santos ou Nada. O intuito do nosso podcast é trazer para vocês jovens, não somente de idade, mas também de espírito, trazer você para o encontro com Cristo. É uma busca que nós precisamos trazer todas as vezes na nossa vida. Meu nome é Daniel Fernando e bora pro bate-papo. E aí, trazendo para nós hoje o primeiro podcast com um tema muito especial para nós. Por que o mês de maio é o mês mariano? O mês que nós sabemos que é voltado para o mês das mães, mas não é só por conta disso que o mês de maio é o mês mariano. João, e fala um pouquinho para nós aí. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos. Então, aqui quem vos fala é João Paulo. E, bom, respondendo a pergunta, porque o mês de maio é o mês mariano, não é essa a pergunta, né? É sobre... porque é Dia das Mães, né? Relacionado com o Dia das Mães. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: Nossa Senhora foi mãe. E o ponto que a gente tem que ver é que ela não foi uma mãe como qualquer uma, como uma mulher qualquer, como muitos dizem. Mas ela foi mãe de Deus, a mãe do Salvador. Então, para começar, Dia das Mães foi especial porque foi especial porque no dia anterior, 13 de maio, foi Dia de Nossa Senhora de Fátima. E isso meio que deixou mais explícito ainda, que no domingo seguinte, né, que foi o Dia das Mães. Uma coisa interessante que nós precisamos trazer também é que o Santos ou Nada ele não é um podcast qualquer. Ele é um podcast católico, que a intuição nossa não é trazer somente objetivos como no caso o mês de maio, o mês mariano, mas é trazer a realidade da nossa igreja. E você que está nos escutando nesse momento, se você é um herege, se converta. Mas o processo de santidade é assim, né? O processo de conversão na nossa vida ela é assim. E nós temos outras pessoas aqui também, né, Rafa? Tudo bem? Se apresenta aí e fala um pouquinho para nós o que você acha dessa missão. Opa, tudo bom? Sou o Rafael. E, bom, querendo ou não, a visão da nossa igreja, primeiramente, a igreja católica, é uma visão muito, digamos, aí são 2000 anos de igreja e, querendo ou não, distorceu muito ao longo do tempo, tanto na questão direta quanto na doutrina. E começando pelo podcast, vendo a visão do podcast, é muito, muito boa a iniciativa de querer mostrar a verdade, né? A verdade é uma só, não existe outra, e seguir esse caminho é uma escolha. E sabendo que o mês de maio é o mês mariano, no qual o tema para nós foi colocado, João, fala um pouquinho para nós referente a Nossa Senhora. Por que muitas vezes os irmãozinhos de outras doutrinas têm esse receio com ela? Traz como se fosse uma mulher qualquer. Por que ela não é uma mulher qualquer? Bom, como eu disse aquela hora, ela é mãe de Deus, né? Só isso bastaria. Mas para ela ser mãe de Deus, a gente pode partir do princípio que Deus não escolheria qualquer uma para ser a mãe dele. A gente tem que pensar que, e isso a própria igreja nos ensina, que ela é a Mater Dei, mãe de Deus. Theotokos. E quando nós olhamos para essa realidade, nós temos que ter a certeza que ela não é e nunca será uma mulher qualquer. Mas, Rafa, fala um pouquinho para nós aí, voltado em cima desse tema. Em qual século que começou, trazendo que o mês de maio foi dedicado ao mês mariano? E no século XVII, o mês de maio foi dedicado a Maria. E
assim, envolve muitos fatores na questão de o motivo de dedicar um único mês a lembrar dela. E um dos principais também são por Nossa Senhora de Fátima, a aparição. Então, considerando todo o processo desde da aparição aos três pastorinhos, e toda a questão também de natureza na visão no mês de maio é quando começa a brotar, no caso o broto de uma rosa, ela começa a surgir, onde se exala essa natureza própria. E Maria tem muito essa ligação da rosa, entre ela e a rosa, o cheiro que se exala. E é um mês que, quanto mais adentro de você pesquisar, você consegue se interagir, que é um mês que naturalmente ele está virado para Maria. E espiritualmente também vai estar virado para Maria. Não é à toa que tanto os Dias das Mães também foi dedicado junto. Então, Maria na questão natureza espiritual e na questão de ser como carne. É interessante saber também que o mês de maio não é somente, né, o 13 de maio que nós comemoramos para Nossa Senhora de Fátima, mas é um mês também que tem o dia 31 de maio, que é a visitação. Também comemoramos a Nossa Senhora Auxiliadora, 3 de maio, que nós já comemoramos. Então é um mês muito importante, voltado para Nossa Senhora mesmo, né? Então, João, fala um pouquinho para nós qual a importância do rosário. Nós sabemos que o rosário, nele se encontra toda a vida de Jesus. É uma coisa que todo católico precisaria praticá-lo. Fala um pouquinho para nós aí. O rosário ou a reza do Santo Terço, né? Que é conhecido mais aqui no Brasil, né, como terço. Ele é uma devoção mariana, mas que é totalmente cristológica. Se a gente pegar a partir do princípio, né, que você falou, ela medita todos os mistérios da vida de Cristo, desde o nascimento até a sua ascensão. Só que como a gente coloca o início para a história ficar mais completa, a gente pega da anunciação do anjo e termina com a coroação de Nossa Senhora lá no céu, que são dogmas, né? Enfim, a gente acrescenta a parte cristológica, a parte bíblica, como também os dogmas que a gente tem a respeito de Nossa Senhora. E tudo isso a gente acaba meditando. Se a gente pegar lá no princípio, lá desde antigamente, antes, como não tinha o rosário, os monges eles rezavam um saltério, né, que eram 150 salmos. Por isso que era meio que o terço, né, era dividido, o rosário, né, é dividido em 3, e aqui no Brasil ficou conhecido como um terço. No caso, terço. Daí, como os monges rezavam os 150 salmos da Bíblia, a igreja meio que criou isso para os leigos rezarem para que os monges mantessem a sua oração dos 150 salmos da Bíblia, que são o saltério, e com isso eles continuassem, né, fazendo sua parte de estudo teórica, né, da Bíblia, então, e escrevendo a Bíblia e tal, os livros sagrados que a gente tem. E enfim, daí com o tempo essa devoção ela foi se popularizando, né, até que chegar a prática de Nossa Senhora aparecer em Fátima e incentivar os pastorinhos a rezar o rosário, falar que isso é uma devoção especial, que a gente tem que rezar para combater um monte de coisa que viria para combater um monte de coisa que viria aí, né, que quebra, né, geralmente dá vontade de chorar, mas assim, o rosário é a nossa força. Exatamente, nós sabemos que o rosário ele é a arma muito poderosa para nós e nós precisamos usar dele. Só que também nós precisamos trazer para a gente que nós católicos
assim como você já mencionou sobre os dogmas, é algo que nós precisaríamos de um outro podcast para explicar melhor. Exatamente, é muita Porque coisa. é muita coisa, e nós católicos precisamos ter essa consciência que os dogmas, ele faz parte da igreja e ele é algo que para nossa vida ele muda muito. É uma coisa que nos ensina muito. E nós sabemos que Nossa Senhora também, ela é o modelo de fé que nós precisamos seguir. Não é à toa que ela é a mãe de Deus. Ela já foi separada desde o início da criação. Deus, ele sabia que nós, seres humanos, precisaríamos de alguém para nos ensinar. E ele é a forma, ela é a forma que nos molda para essa santidade. Então nós precisamos trazer isso para nós, que ser católico é algo que nós precisamos dar essa continuidade na vida cristã. E Rafa, fala um pouquinho para nós qual a importância de Nossa Senhora na sua vida. Fala um pouquinho para nós. Sem comparação, né? Nossa Senhora, querendo ou não, deve se tomar como nossa mãe. O princípio de ter Jesus na Terra foi por ela. Então, quem mais próximo de Jesus, de Deus, do que ela? De carregar no colo, de criar como a carne. O espírito já era cheio, mas como carne, quem que deu a criação necessária para que todo o processo da crucificação fosse concluída, porque desde o início já era prescrito. Então, de importância, sem dúvida nenhuma, é gigantesca. E indo mais a fundo ainda, das pessoas mais próximas, que é o caminho para se dar o caminho de buscar Jesus, é por ela. Então, ir a ela, recorrer a ela, sempre é o primeiro passo para querer buscar a verdade. E a Santa Palavra também nos ensina que Jesus, quando ele estava no alto da cruz, ele olha para o discípulo amado e ele fala, né? Filho, eis aí a tua mãe. E no mesmo instante ele olha para o discípulo e fala, ele olha para Nossa Senhora e fala, mãe, eis aí teu filho. Naquele momento, Jesus, ele nos entregou Nossa Senhora para ser a mãe da humanidade. De uma certa forma, o discípulo amado, a primeira casa que ele levou Nossa Senhora foi a casa do coração. E ainda nós vemos muitos católicos por aí que têm esse receio contra Nossa Senhora. Nós vemos muitos católicos aí que se diz católico só de nome. Mas se você perguntar se reza um terço, não reza. Se você perguntar se faz alguma veneração a Nossa Senhora, não faz. E aí é uma pergunta interessante para nós deixarmos claros para os catocos, né? Que qual a diferença entre venerar e adorar? Então, venerar seria um ato que a gente pode dizer também que seria admiração, né? A gente sente isso também por parentes próximos, por colegas, enfim, por pessoas que a gente admira na internet, pelo Padre Paulo Ricardo, né? Muitas pessoas. Enfim, admirar não quer dizer que você está adorando. Admirar é você ter um respeito, um carinho maior pela pessoa. Agora, que seria no caso veneração, né? Agora, adoração é você literalmente meio que dar a vida para a pessoa lá e falar, não, por ela eu morro porque eu tenho ela como Deus, né? É você colocar tal pessoa como um ídolo. Aí você meio que estaria... Que vem o caso da palavra idolatria, né? Latria é adoração e ídolo seria um de ídolo, né? Algo ou alguém que você coloca no lugar de Deus. Adoração a gente só dá a Deus. Então, assim, é bom a gente deixar claro que os católicos, assim como muitas pessoas pensam que a gente adora Nossa Senhora, a gente adora imagem, a gente adora santos, a gente adora um tropé de coisa. Não, a gente só adora Deus. Por mais que eles falem que a gente adora um pedacinho de pão,
aquilo não é um pedacinho de pão, aquilo é Jesus, aquilo é Deus, né? Então a gente já tem que deixar clara essa diferença, porque muitas pessoas pensam que não, porque eles estão ajoelhados diante de uma imagem, eles estão adorando. Não, aquilo é uma veneração. Por exemplo, meu caro irmão aqui, para casar, né, ele pediu a noiva em casamento. O que ele fez? Ele se ajoelhou. Não quer dizer que ele estava adorando a Tarina, né? Mas ele estava num ato de admiração pedindo ela em casamento. Exatamente. E é uma das coisas que nós precisamos trazer também, né? Que o católico, ele adora a Cristo. E ponto final. Exatamente. Venerar, sim, as imagens e os santos. Mas também vale ressaltar os irmãozinhos de outras denominações que vêm questionar que se você coloca um pastor à frente na sua vida, então você também está adorando ele. Então não venha falar de nós, tá bom? E outra coisa, a partir do momento que nós colocamos qualquer coisa ou alguém acima de Cristo, se torna uma adoração. Então vale ressaltar que adoração somente a Jesus. Ele é o centro da nossa vida e ponto final. Agora, se nós não queremos largar dos nossos vícios, dos nossos pecados e usar disso para ser alguém na nossa vida ou algo muito maior que Deus na nossa vida, então continua adorando o seu pecado e vai para o inferno. Passado o momento de estresse. João, voltando um pouquinho aí, em cima dessa linha de raciocínio, fala um pouquinho para nós o porquê que esse mês se torna tão especial. Nós já sei que já foi falado isso, mas para você, por que esse mês se torna tão especial? Porque o mês de maio é especial, porque além de acontecer, né, fenômenos que já foi narrado aqui, né, o fato de ser um mês do Dia das Mães, né, que a gente comemora o Dia das Mães, também for o mês que a igreja colocou como devoção ao mês mariano, com várias questões lá que o Rafa citou, que dá pra gente fazer essa analogia fantástica aí, que com Nossa Senhora, né, da flor que você falou. Mas também dá pra dizer que, pra mim, né, porque esse mês é especial, não dá pra não falar de Nossa Senhora se não for pra citar São João Paulo II, né? Esse cara é fantástico. Além de ser meu nome ser por causa dele, e ele ser o meu padrinho espiritual, digamos assim, o que ele fez com os jovens, essa incentivação, né? Esse apostolado com os jovens e o amor que ele tinha por Nossa Senhora é muito gratificante. E falar o que aconteceu com ele no dia 13 de maio, só não recordo o ano agora, que foi aquele atentado, os caras foram lá e um cara só, o cara deu um tiro de bala lá e quase matou ele. E naquele momento lá que ele ficou meio que, todo mundo achou, né, que o Papa ia morrer e tal. A gente vê lá, depois no momento que passa aquele momento de estresse, ele ainda tava ferido, tal, assim, tava cicatrizando. Ele chega e fala pra quem tava do lado dele, fala: vocês sabem quem fez isso? Quem fez o atentado, né? Ele fala: se a gente sabe, ele já foi preso e tal. Ele fala: eu quero ir até ele. Sabe? Esse amor que ele tinha por salvar almas é o que torna especial. E ele, se a gente falar que foi algo ruim que aconteceu com ele no mês de Nossa Senhora, ele tinha tudo pra meio que ficar meio que revoltado, assim, né? Até porque era humano. A gente tem que essas tontices de vez em quando. Ficar, não sei porquê, Nossa Senhora, por que você vai permitir com isso comigo? Eu sou o Papa, né? Mas não, ele por amor, humildade, ele foi até o condenado lá e, em vez dele apontar o dedo na cara dele e falar, tô vivo aqui, chupa essa bala, chupa essa manga aqui. Não, ele foi lá, o que ele fez? Ele falou: você quer se confessar? E o cara falou: quer. E ele atendeu o pecado e perdoou os pecados dele, sabe? Isso é muito gratificante, sabe? Assim, pensar quanto a nossa igreja é rica nesse ponto. Ao ponto dela querer salvar almas acima de tudo, e ao ponto de você deixar o seu ego, o seu egoísmo um pouco de lado e falar: não, a gente tem que salvar almas. Esquece o que aconteceu.
Vamos salvar almas. Você quer se confessar? Quero. Então, beleza, vem aqui, eu te abençoo. E vale ressaltar também que uma pessoa, um servo, quando se entrega, né, a Nossa Senhora, praticamente a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz, que vem da nossa humanidade, precisa ir morrendo aos poucos. Né? A gente precisa morrer para nós mesmos para poder ter essa vida em Cristo. E Nossa Senhora, quando nós nos entregamos a ela traz, né, um projeto de humildade para a gente. E nós sabemos, né, que Nossa Senhora ela é muito especial para nós católicos. E uma das coisas que ela nos ensina é viver essa humildade. E eu tenho certeza que se nós perguntássemos, né, para as pessoas que estão aqui conosco gravando esse podcast, por que Nossa Senhora é esse exemplo de humildade? Todos responderiam que o fato de nós nos entregarmos a ela faz com que nós aprendamos isso. Porque mais humilde que Nossa Senhora não existe. Nossa Senhora foi aquela que disse o sim para a nossa salvação. Foi aquela que disse o sim para uma humanidade. Quando nós pensamos em Nossa Senhora, nós não estamos pensando em qualquer mulher. Pensamos na Mãe de Deus e nossa mãe. Aquela que, se não fosse o sim dela, minha criatura, você não estaria aqui. Se não fosse o amor que Nossa Senhora tem por Cristo, nós não estaríamos aqui. Então, quando nós falamos de adoração, voltando um pouquinho àquilo que o João já comentou, quando nós falamos de adoração, Nossa Senhora foi a única que soube adorar Jesus verdadeiramente. Tanto que ela é o sacrário de amor, o sacrário vivo. Então, quando nós recorremos a Nossa Senhora, mais do que nunca é para nós aprendermos a adorar Jesus verdadeiramente. Então, você que nos escuta nesse momento, quer adorar Jesus verdadeiramente? Se entregue a Nossa Senhora. De outro jeito, você não vai conseguir. Ah, mas Jesus é o único mediador, por que recorrer a Nossa Senhora? Se Jesus quisesse que nós fôssemos direto a Ele tinha vindo ao mundo em glória. Agora, se Ele quis passar por uma senhora, se Ele quis vir ao mundo por uma mãe e Ele amou ela, quem somos nós para não amá-la? João, fala suas considerações finais aí. Então, eu tava pesquisando aqui, né, e como eu já sabia, né, mas assim, pesquisando só por fonte mesmo, né, para não falar bobagem. A igreja, cada mês, cada dia da semana, a igreja tem uma devoção especial. E no mês de maio é o mês mariano, mas no mês de janeiro, a devoção é dedicada ao Santíssimo Nome de Jesus. Em fevereiro, da Sagrada Família. Em março, São José, né? Em abril, a Eucaristia e o Divino Espírito Santo. Em maio, a Virgem Maria, que a gente tá falando agora, né? Em junho, é o Sagrado Coração de Jesus. Em julho, é o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus. Agosto, sobre o mês das vocações. Setembro, é o mês da Bíblia. Aí, ó, pra quem pensa que a igreja não pensa da Bíblia, ó, tem um mês dedicado de devoção aqui só pra Bíblia. Tem uns que acham que a Bíblia caiu do paraquedas com o zíper e tudo, né? Mas enfim. O outubro é o mês do Rosário e das missões. Novembro é dedicado às almas do purgatório. E dezembro é o Advento e o Natal, né? Que todo católico deveria, né? Pelo menos ter essa consciência. Natal é no domingo, dezembro. E também tem os dias da semana, né? Mas agora não entra muito no detalhe, né? Porque eu já tô meio que fugindo do tempo. Mas assim, maio, mês mariano, é o que a gente tem que falar é que todo católico, ou pelo menos todo mundo que se diz cristão, praticando todo mundo mesmo, todo mundo que se diz cristão, deveria, pelo menos, ter um carinho e respeito por Nossa Senhora. Porque, como eu disse lá no começo, se ela é a mãe de Deus, Deus quis escolhê-la, saca? Não é que, assim, Deus viu que tinha lá, não, ela é meio purinha ali, assim, virgenzinha, vou escolher ela pra ser minha mãe. Não, Deus não é tonto. Deus preparou ela desde o começo, desde da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, Deus preparou ela pra ser a mãe dele. Não é tipo, vou escolher essa menininha aqui, não. Deus preparou ela. Então é isso, cara. Todo mundo que é cristão deveria, pelo menos, ter um amor, respeitar ela. Até porque o próprio Cristo amou e respeitou ela. E tem também uma frase, né, de São Luís Maria Grão de Montfort, que diz que quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Então é isso. Se Deus é o nosso pai, nós sabemos que Ele é e nós o amamos muito, então Maria também é nossa mãe. Você querendo ou não. Mas ela é sua mãe. E ponto final. Rafa,
Quer falar suas considerações finais? Como consideração final, assim, se for fazer um podcast só sobre Maria, tenho certeza que não duraria menos de um dia, não duraria. Mas, enfim, muita gente quando começa a falar de Maria, principalmente o católico começa a falar de Maria, às vezes se perde. Porque, mas espera aí, Deus é mãe, então ela seria como esposa de... Maria é mãe, como seria esposa de Deus. Mas espera, só que é mãe por conta de Jesus ser nosso irmão. Então, normalmente a turma se perde ao falar de Maria porque faz essa divisão entre Deus, Espírito Santo e Jesus. Então, Cristo, as três pessoas, não seria três pessoas separadas, é apenas uma. E essa é a diferença da Igreja Católica para qualquer outra igreja. Então, qual que é a única igreja que defende que Espírito Santo, Cristo e Deus são uma única pessoa? É a Igreja Católica. Muitos outros falam, tanto que muitas outras, se eu não me engano, não estiver enganado, o budismo também fala bem de Jesus. É uma pessoa importante, é uma pessoa que para eles é considerável assim, um grande nome, só que não é a mesma visão. Quando se fala é o mesmo Deus, essa parte é a mais triste, mas enfim, onde que entra Maria? Eu considerar que Maria, ela foi preparada por Deus desde o início, quando Eva, que também era uma virgem, que também era a única mulher, disse o não, Deus preparou para uma virgem também para dizer o sim. Então, você colocar isso daí, o preparo desde tempo até vir o sim, e mesmo assim ele preparando, deu a escolha a Maria. Mandou o anjo e deu a escolha a ela, e ela disse sim. A partir daí que você vê a humildade de Maria, e a partir daí que você vê que não é nada simples. Não, ao mesmo tempo que tem a humildade dela, não é algo simples. Não foi algo, como o João disse, Deus não é bobo em fazer, vi ela ali, pode ser ela, a minha esposa. Então, é incrível você ver que até os próprios católicos, que se dizem católicos, não saberem da história, inclusive os dogmas de Maria, todo o estudo para que desse a resposta sobre quem que é Maria, se realmente é a Virgem Maria, a Imaculada. Então, se for falar sobre Maria, a gente fica tempo e tempo, desde os estudos, desde do tempo que buscavam a resposta sobre ela. Então, mas de consideração final, agora considerando mesmo, que aqui eu já falei demais, Maria é o único caminho mais próximo de chegar a Deus. Não é à toa que foi por ela que se deu a carne. Foi por ela que Jesus se formou os 9 meses como um ser humano comum. Foi dentro dela que se deu toda essa... Foi digno dela Jesus se formar. Mais próximo de nós. E pegando um gancho naquilo que você falou, né, da Santíssima Trindade, é que nós precisamos entender que católicos entendam isso, pelo amor de Deus, que Deus, quando o anjo vai anunciar a Nossa Senhora que o Filho nasceria, lá já diz que aconteceria por meio do Espírito Santo. Então Deus, Espírito Santo, só que o Verbo encarnado, que é Jesus, então é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós não podemos questionar. Toda a obra, toda a graça aconteceu por meio do Espírito Santo. E você falando sobre Nossa Senhora, é o caminho perfeito e seguro para chegar até Jesus, até Deus. Ela é certeira, sempre nos levará para o céu. Fora isso, não tem outro caminho. Então, se nós queremos nos encontrar com Cristo em glória, precisamos passar pela Virgem Maria.
ela disse assim da nossa salvação. E aquilo que vocês estavam falando, né? Se a gente for falar da relação que tem Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, meu Deus, a gente fica bugado, a gente perde a cabeça, a gente sai daqui, a gente a gente fica doido. Porque só o fato de a gente for entender a Santíssima Trindade já é algo complexo demais. Isso é coisa para teólogo. A gente fica aqui com o básico aqui, né? Mergulhar um pezinho na água aqui, né? Só pra... Sem se afundar muito também. porque é misericórdia. A gente que tá começando agora a querer falar de Santíssima Trindade é demais. Querer entender a Santíssima Trindade. Santo Agostinho, né, tem uma história muito interessante dele, que ele tava querendo entender a Santíssima Trindade. Daí ele tava na praia lá bem de boa. Daí ele viu um garotinho pegando a concha, pegou a concha, pegando a água do mar e colocando um buraquinho de areia. Sabe? Conhece essa história, né? Daí Santo Agostinho falou pro garotinho, falou: que isso, menino, você tá doido? Não com essas palavras, lógico, mas... Você sabe que você nunca vai conseguir colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho de areia, né? Deu o menininho, né, que era um anjo depois, ele ficou sabendo que é um anjo depois, ele disse pra Santo Agostinho: é mais fácil colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho de areia do que você entender a Santíssima Trindade. Então, gente, vamos parar de ser os teólogos da internet. Quem somos nós para discutir, né? Deixa eles quebrando pau lá e a gente fica aqui bem de boa. Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, para resumir, então, é uma relação bem interessante. Daria um podcast interessante. Só que a gente não tem... Até ter autoridade nesse assunto. Até ter o conhecimento da Santíssima Trindade. Muitas heresias daqui, então melhor a gente ficar quieto. Bom, mas vamos lá então, para nós estar encerrando já. Tem uma parte na Bíblia que vai nos dizer, né, que o mundo, o meu povo, se perde por falta de conhecimento. Só que nós estamos aqui para tentar aprender com vocês e também trazer alguma coisa daquilo que a gente conhece. E outra coisa, você que nos acompanha, se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdos assim, manda para nós, né, nos comentários, deixa sua opinião para aquilo que nós possamos dar continuidade em cima desse conteúdo. E é isso, nós estamos aqui para trazer aquilo que a igreja nos ensina. E a verdade que ela nos ensinar a gente vai falar, e ponto final. Exatamente. E se por algum acaso esse podcast não sair no mês de maio, por acaso você já sabe porque o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora. É uma dúvida que a maioria garante que tem, então não vai ficar meio fora do ar. Fica bem claro que, como já foi falado no início, esse podcast foi gravado dia 20 de maio, então estamos dentro e você vai entender depois. Acredito que alguém aí quer falar mais alguma coisa aí, pessoalzinho, ou vamos encerrar? Acho que já dá pra encerrar, né? Então é isso. Queria agradecer a todos pela atenção. E é isso aí, pessoalzinho. Gostaríamos de encerrar. Agradecemos a todos que nos acompanham até aqui. E Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.